Todo mundo me conhece como Cláudio, família Rockenbach, natural de Arroio do Meio, o 7º filho de 10. Todo mundo, toda a gente, toda a meninada daquela época aprendia a vida da colônia. Agora, como é que cheguei aos maristas? Tinha um tio meu, era marista. O meu irmão mais velho era marista. Depois, o outro era marista. Então, eu também vou. O irmão que na época fazia este trabalho de promoção vocacional, como chamam agora, ele andava a cavalo lá pelo interior, de casa em casa, de escola em escola, e a gente se inscrevia. E daí, em 1944, fui para Bom Princípio. A gente vinha do interior, vinha muito cru em falar português, porque lá era obrigatório português, e lá em casa era só na sala de aula, só o professor falava português e insistia para nós falarmos português quando fôssemos nos recreios e para casa. A parte religiosa de aprendizado, nós íamos à missa fora, na paróquia. Então cada um tinha uma capa de proteção para os dias de chuva. Todo mundo ia. E aquele ia sempre alinhados, em fila. Porto Alegre, eu permaneci em Porto Alegre, fiz toda a parte do ginásio, menos o 4º ano. Primeiro, segundo e terceiro. Fiquei 3 anos em Porto Alegre e depois fui para Veranópolis. Em 1948, veio um bispo de Moçambique pedir irmãos. E como aquilo era África, longe, que eles chamavam missões. E eu já sentia, esse é um pormenor que eu antes não falei, sempre que se falava em missão, eu gostava de ouvir e sempre desejei ir. E me punha à disposição. E me chamou muita atenção este bispo, porque ele falava para nós, falou para nós todos, ficou alguns dias lá em Porto Alegre. Isso foi em 48. E a partir daí, todos os anos, eles perguntavam quem é que quer ir para as missões. Eu sempre estava em pé. E aí, quando chegou no escolasticado, que a gente fazia simultaneamente, escolasticado, colegial e escola normal. Olha, a ideia que eu fazia quando pensava, estou indo, você só ouvia falar. Quando já estava indo destinado para a África, só ouvia falar. Agora, imaginar, eu só podia imaginar. Então, eu imaginava aquilo como o Pampa, né? Coisa um descampado muito grande. No meio disso estávamos coitados, que você tinha que... Eu, quando penso nisso hoje, eu fico me rindo de mim mesmo. Como é que eu fui imaginar uma coisa dessa? Mas não era isso. Quando cheguei lá, não era isso. Depois surgiu esta oportunidade que não tinha nada a ver com a missão, de precisarem alguém para ir para lá, porque cada ano ia um ou dois de reforço, ou 3, lá, daqui. Pelo que eu sei, eu estava no 3º ano do colegial. Eu fiz os votos, depois vim para Porto Alegre, era para ficar 3 anos, fiquei 2. O irmão José Otão, que era o reitor da PUC, precisava um professor de filosofia e sabia de um irmão lá do Nordeste, da província do Norte, era formado em filosofia. Então ele pediu para aquele irmão vir para cá. A exigência do provincial do Norte, só na condição de você mandar um outro
para substituir ele na província, né? Ter este irmão à disposição. E que seja um irmão escolástico, novo. E lá, como eu sempre me pus à disposição para ir às missões, eu especificamente não vou dizer que eu aspirava a ir a Moçambique, eu dizia missões. Aí então, tá, se é para isso, então, para não ter que mexer de novo, mexe só uma vez. Chega o provincial, ele disse, olha, tu vai ficar em Maceió, em Alagoas. Quando chegamos, o diretor estava sentado atrás como essa minha escrivaninha tinha, só para olhar por cima. Ele, quando nós entramos, ele olhou assim, totalmente conhecia o provincial. Ué, o que é isso? Aí ele disse assim, eu trouxe-lhe aqui um irmão. Eu não pedi ninguém. Olha, ficaram assim, né? Mas olha, depois encontrei um parceiro lá, um irmão português, jovem. Ficar lá um ano. No roteiro fui para Portugal. Em Portugal fiquei 3 meses. Eu não me sentia preparado, nem mentalmente, porque não era costume mandar para lá no estágio em que eu estava. Não era costume. Foi um susto. Aí a primeira coisa no susto é você retranca. E quando eu chego em casa, era meio-dia, a mãe sabia do processo dos maristas. Eu não tinha idade e momento para ir. Quando eu chego, ela olhou assim para mim, estava fazendo almoço, cheguei ao meio-dia, pouco. Ué, diz ela, o que houve? Naturalmente, falando em alemão. Eu disse, olha, eu fui escolhido para ir para a África, vim me despedir. Ela só disse, olha, pode ir, Deus te encontra em qualquer lugar. Foi, eu achei muito bonito essa saída. Deus te encontra em qualquer lugar. E o pai, quando voltou da roça, fez a mesma pergunta. Ele só disse assim, a África fica longe. Eu não tinha como responder. Eu disse, acho que é mais longe que Lajeado, deve ser um pouco mais longe. Depois disso, então, começa a aventura. Na Bahia fiquei 1 mês, Salvador. De Salvador, então, fui direto para Lisboa. 11 dias demorou. Aguardar tempo oportuno. 5 escalas, e não era jato, Chegamos à noite de Joanesburgo, a capital de Moçambique, são 600 quilômetros, é como daqui a Florianópolis, mais ou menos. Aí foi, de novo, são choques. Eles já era o começo de internato, os internos já tinham comido, os irmãos também, e nós fomos sentar à mesa, então o diretor ficou sentado, conversando. A certa altura ele disse, você apontou para mim, amanhã de manhã vai dar aula na 3ª série primária. Não tinha nem 24 horas lá. E fazer o desapego, quer dizer, desligar-se do que era. No começo foi um pouco difícil. Então, ela do Colégio Pio XII na capital. Eram alunos, mas eram todos internos. Eu fiquei morando na África 32 anos em 2 momentos. Entre um e outro, há um ínterim de 16 anos. Depois da independência, eu, por exemplo, voltei, porque eu imaginei que com a minha espontaneidade, muito dizer as coisas direto, de repente o governo me corta. E aí eu voltei e fiquei lá, fiquei aqui 16 anos, depois surgiu a oportunidade de voltar para lá e eu voltei. Eu li um livro, eu me identifiquei muito com o que eu li. Eu li um livro escrito por um missionário. E ele dizia, entre outras coisas que me chamou, eu faço sempre a síntese daquilo.
ele, entre outras coisas, disse: alguém que vai para as missões por uma terra dessas, nos primeiros meses ele escreve um livro. Depois disso, ele escreve alguns artigos quando lhe pedem. Quando ele chega mais ou menos aos 10 anos, ele percebe que daquilo ali ele não entende nada. É quando ele começa a perceber a diferença que existe. O que é, o que não é. Paciência, escutar, respeitar. Os meus votos perpétuos foram debaixo de uma mangueira lá. Não tem, porque não dá para, vocês não conseguem imaginar. Para mim era tudo já, no último momento era, em qualquer lugar serve. Trabalhar na roça, ensinar a trabalhar, cuidar de animais. Eu ensinei a fazer bolas, cozer bolas. E ser missionário é aquele que leva a mensagem. Então, em missão, eu estou levando uma mensagem. É isso. Olha, para mim, deixa saudade a África, porque eu sei o que eu fiz lá. Deixei muito suor lá, muito trabalho, muita distância. Ajudei a construir. Ele já tinha um projeto, a casa de formação, o terreno já tinha. A casa de formação, que acabou sendo o noviciado da província da África Austral. Eu amava aquilo, e amo ainda hoje. Se eu tivesse 50 anos, eu não estava aqui hoje. Eu diria assim, eu aprendi muito com eles a não ser escravo do tempo. Conhece esta frase? Sempre vale a pena quando a alma não é pequena.